Bem-vindos para mais um painel no RA Trust Experience 2022. Nós vamos falar sobre opinião de consumidores. Não existe pós-venda e como a opinião do consumidor diz quem você é, constrói a sua marca. Eu estou hoje aqui, me acompanhando no painel, Santiago, que é fundador e CEO da Harmo, uma empresa especializada em marketing de reviews. Eu vou falar assim, mas depois eu vou deixar você explicar um pouquinho. E também com Daniel Maio, que está nos acompanhando, que é diretor executivo na Lynx, e vai nos ajudar aqui também, super especialista, não só em varejo, mas em grandes operações de clientes, que vai nos ajudar no painel. Bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite aí. Bom dia a todo mundo. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, eu quero abrir a discussão de forma ampla e depois a gente ir fechando isso em estratégias de colocar em prática. Eu acho que é um pouco da visão de propriedade de marca, né? A gente vê muito dentro das disciplinas de marketing, da atuação das empresas, a visão de brand, construção de propósito, etc. Né? Eu sou lá dos anos 70, nasci em 1970, né? E aí a gente, né, acho que você já está aí, companheiro, participou dessa fase onde a gente conseguia construir marca, comunicar intensamente, né? Gerar desejo, gerar conceitos em cima de produtos, né? No pior caso, a gente conseguia colocar um cowboy fumando e mostrar que aquilo era vida saudável, tudo valia, tudo você conseguia, e depois aquela emoção que você gerava, aquele propósito, aquele bonding com as pessoas, gerava a conversão de venda em algum momento. E a voz desse cliente, quer dizer, o que ele achou do produto, do serviço, a satisfação ou insatisfação, a opinião ou não, se aquela promessa foi cumprida, ficava lá no contact center. E aí contact center era problema da operação. Então tá bom, a operação executou bem, então contact center que resolva. Ou então contenção no fabricante. Puxa, o cara pode falar mal da minha marca, traz ele para cá e vamos tentar conter esse possível escândalo que possa gerar no nosso produto, né? E o segundo ponto, o ponto adicional aí, o terceiro ponto, é que as pessoas se comunicavam assim, né, uns com os outros, pessoalmente, né? Mas aí, de repente, veio o fenômeno de rede social e deu voz a essas pessoas. Então, eu digo que aquela mídia que construía a marca, que era unidirecional, e depois os resultados e opiniões das pessoas quanto ao sucesso daquela marca era feito através de pesquisa, escuta por pesquisa, começou a ser tempo real, né? Então, agora eu falo e alguém tuita. Então, lá atrás, ou alguém coloca no Facebook, agora no Instagram, agora no TikTok, agora no Reclame Aqui, agora faz um review. E assim, a gente foi criando uma nova geração de consumidores, né? Que, segundo uma pesquisa que a gente rodou recentemente, a gente vai divulgar no nosso blog, 70% das pessoas estão tomando decisão de compra baseada em opinião de outras pessoas. Então vamos lá, para fechar. Propaganda é importante, mas não resolve tudo, né? Então, Santiago, primeiro aqui, obrigado novamente por estar aqui. Como que você vê a estratégia de marketing nas companhias, olhando para inserir a opinião de cliente, não mais como uma voz de cliente que é cuidada pelo atendimento, mas como algum instrumento de promoção de marca? Ou isso não está acontecendo de forma nenhuma? Como você está vendo esse cenário? Maravilha, Edu. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela participação. Daniel, obrigado aí também, né, por estar junto com vocês. Cara, você colocou um ponto fundamental, né? Eu também sou dos anos 70, sou publicitário, meu pai era publicitário, e eu cresci vendo realmente a publicidade gerar uma grande influência no consumidor, né? Porque naquele tempo a gente só tinha realmente as grandes mídias, né? A mídia de massa, e eles influenciavam nossas decisões. E como você falou, né? Quando veio a internet, e principalmente quando vieram as redes sociais, celular e tudo mais, o poder da conversa saiu das marcas para o consumidor, né? Agora quem tem o poder da conversa é o consumidor, né? E como você falou, né, a pesquisa do Reclame Aqui que eu tive acesso, 70% dos consumidores hoje estão tomando decisão de compra em cima de avaliação, em cima da opinião de outros clientes. Ou seja, a opinião do teu cliente hoje determina o sucesso de aquisição dos teus clientes futuros. Basicamente isso.
E eu vejo que hoje as empresas ainda não entenderam essa fórmula, ainda não entenderam que isso de fato pode acontecer. Quando se fala de Customer Experience, Customer Centric, quando se fala de CRM e tal, está tudo muito focado apenas nos detratores, né? Apenas nos caras nos clientes que falam mal, que tem algum problema com a empresa. Infelizmente, inclusive, acho que as empresas não estão resolvendo os problemas direito, né? Mas quando a gente olha o universo todo de clientes, a grande maioria, na verdade, são clientes promotores. E as empresas não estão usando esses caras. Essa é a minha opinião, assim, nesse momento. Então você vê um ativo que está ali, né? As pessoas estão dando opinião de forma pública e que a marca não está olhando para isso. Exato. Daniel, você aí no seu dia a dia, na relação com as companhias, a gente sabe que você atende grandes contas com o mundo que operam em mundo físico e mundo online, que está falando de omnicanalidade, de unified channel, etc. Onde está a opinião do consumidor dentro dessas estratégias? Onde você tem visto isso? Qual o grau de maturidade? Bom, primeiro, obrigado aí, muito prazer aí, Edu e Santiago, estar com vocês. Eu acho que eu estou no Clube dos 70 também aqui, né? E só dando um passo antes, falando um pouco aí sobre a propaganda que você começou a contar, me lembrou aquela série do Netflix, Mad Men, né? Que conta justamente a história da propaganda nos anos 60, quando surge, onde exatamente a propaganda mexia com o potencial de compra do consumidor, né? Hoje a gente vê que essa loja física, eu estava ouvindo o painel anterior, essa loja física concorrendo com a loja digital, tudo gira em torno da experiência na loja física. A gente quer trazer o cliente para a loja física para que ele tenha uma boa experiência. Mas ter uma boa experiência, a gente precisa promover essa boa experiência, né? O consumidor hoje está extremamente empoderado. Ele decide o que ele quer fazer, ele, se mal atendido, ele bota a boca no trombone, e, se bem atendido, ele é um multiplicador enorme, né, para o varejo. O varejo está começando a descobrir isso. No mundo digital, a gente já vê isso acontecendo há mais tempo. A Amazon faz isso muito bem, né? Todos os produtos têm os seus reviews, e você tem os filtros de cara lá no produto para você escolher qual é o produto que você quer, que é o melhor avaliado pelos consumidores. Na loja física ainda carece isso. A gente ainda mede pouco a experiência no Brasil da jornada de compras e mais ainda do produto comprado. Então tem um potencial enorme da gente juntar o físico com o digital ainda. E nesse ponto, eu acho interessante assim, a gente também começar a desmistificar de que nós não estamos falando da opinião como uma alegoria, né? Nós estamos falando de opinião de consumidor como criação de bonding de marca, de opinião sobre produto como fator de geração de segurança na conversão, né? Então a gente é muito mais do que conter, né? E acho que você falou isso também, Santiago, do que conter danos, né? Nós estamos falando realmente de entender o que esse consumidor está fazendo. E uma das coisas uma pergunta que eu fiz numa reunião com executivos esses dias foi: vocês fazem classificação de ABC de estoque como, né? Eu faço por demanda e por custo, né? A velha forma, lógico, não é tão simples assim, mas e por satisfação do consumidor? Porque já pensou, a pior promoção é aquela que você vendeu tudo e ninguém gostou, né? Aí você olha lá a demanda e compra tudo de novo, repõe estoque. Usando isso como uma ilustração, eu acho também que opinião de cliente é estratégica e é central tem que ser central dentro das companhias, né? Eu venho repetindo isso sempre que eu tenho oportunidade, o diretor de cliente, a voz do cliente, a opinião do cliente não pode ser notícia ruim dentro da empresa. Ela tem que ser uma notícia esperada, desejada. Mas aí, a partir disso, a gente fala, poxa, mas isso é ferramenta de marketing. Mas e aí, Santiago, como é que eu posso melhorar a conversão, adquirir cliente, usando opinião? Uhum. Como que vocês na Harmon têm vivido isso e como vocês propõem isso e transformam isso numa métrica, né? Uhum. Porque a gente sabe que no fim do dia também, se o P&L não mexer, a gente não está executando muita coisa, né? A gente pode criar valor, pode gerar retenção, mas isso tem que gerar algum número de resultado também.
Então, você pensa o seguinte, né? Antigamente, né, o boca a boca ele era limitado, como você falou, né? Hoje o boca a boca online é totalmente limitado e ele está influenciando 100% dos clientes na tomada de decisão de compra, né? Então, as empresas têm que entender que é o seguinte, quando a gente fala de loja física, principalmente, tá? A opinião do cliente ajuda a ranquear melhor no Google, por exemplo. E bastante, né? Então, assim, a partir do momento que você cria um processo onde você realmente mede a experiência do cliente na loja e você detecta clientes promotores, né, que são a grande maioria, você ativa esses clientes promotores para eles deixarem uma avaliação da loja e você aumenta o número de boca a boca positivo, orgânico sobre a tua marca, a tua rede de lojas. No momento que o consumidor vai buscar, e toda a jornada de compra hoje inicia na busca, inicia no digital, independente se ela é física ou se ela é digital, a pessoa sempre começa no digital, né? Então, esse boca a boca online positivo, gerado com frequência, com regularidade, sempre buscando crescer cada vez mais a quantidade de review positivo, começa a fazer com que você suba no ranqueamento, na indexação do Google. Então, essa é uma das melhores formas de você começar a medir o resultado da experiência do cliente do ponto de vista de marketing, né? Isso que a gente fala, eu gosto muito da frase seguinte, a experiência é o novo marketing, né? Então, sempre foi importante a experiência do cliente, mas hoje em dia ela é fundamental, porque mudou, inverteu as coisas. Hoje não é mais a marca que influencia a decisão de compra, quem influencia a decisão de compra é o teu cliente. Então, você não usar isso como um ativo, você acaba perdendo um grande pedaço de uma estratégia de marketing, né? Você acaba botando, eu diria assim, você coloca um monte de dinheiro em um monte de estratégia, mídia, enfim, um monte de coisa, só que você esquece daquele pedacinho que hoje está valendo 70% da decisão de compra. Entendeu? Um pedacinho só, né? De 70%. Então, quando você... Na Harman, a gente justamente implementa nas empresas esse processo. Então, desde o momento da busca, passando pelo momento de decisão, passando pelo pós-venda para entender quem são os clientes promotores, para ativar esses clientes promotores, para retornar para aquele momento de busca, aquele feedback positivo, fazendo a empresa ranquear melhor e adquirir mais cliente, e assim você faz um ciclo girar de maneira contínua, né? Perfeito. E há de se imaginar, se a gente está vivendo um marketing de experiência, onde essa experiência está sendo registrada, né? Exato. Porque também não faz sentido você registrar a experiência num mecanismo privado de informação. Né? Eu acho que o dado público, essa coisa que talvez a gente do Reclame Aqui experimentou há 20 anos atrás, que é chamar para conversar na calçada, é muito diferente de chamar a empresa para dentro da loja. Né? Então a gente sabe que o vendedor lá da 25 de março, ele fica na porta com o microfone, com a caixa de som, falando com as pessoas que estão passando na rua. Né? Ele sai na rua para falar com as pessoas. Eu acho que também é uma mística que existe dentro das empresas. Puxa, eu preciso controlar o review, eu preciso controlar a informação, e isso gera também um freio muito grande nas decisões de apostar em estratégias de opinião, né? Porque não tem estratégia de opinião sobre experiência que não sejam públicas. E antes de eu passar aqui para o Daniel, um outro ponto que eu acho bem interessante o mercado de viagens percebeu isso um pouco antes. Por quê? Porque ele é aspiracional, né? Ele mexe com emoções, mas fundamentalmente porque as pessoas têm muito medo de dar errado. Então eu tenho muito medo das minhas férias darem errado. Eu vou viajar para outro país, eu preciso ter muita certeza de que eu não vou ter problema, ou se eu tiver, esse problema vai ser resolvido. Então, o review, você vê como ele impulsiona praticamente toda a indústria de travel. Né? Então, Daniel, a gente pegando esse gancho aqui, qual o tamanho da oportunidade? Eu acho que você falou muito de omnicanalidade. Se a gente pegar ainda o tamanho do varejo físico, né, em alguns segmentos, ele é extremamente maior que o online, né? Alguns, como moda, vão ser talvez por muito tempo, porque provar uma roupa ainda é uma questão. E como você vê essas oportunidades de estar registrando opiniões sobre loja, opiniões sobre produto, e também como gerar um ganho, um ROI em cima disso, através de algum mecanismo de aumento de venda ou de recorrência? Como que você analisa isso e para onde você acha que vai essa indústria de opiniões dentro dos grandes clientes? Boa.
pegando o gancho aqui do que o Santiago estava comentando, tem muita empresa que ainda tem medo de mostrar o seu review, né? De tornar ele público, né? Cada vez mais a gente vê isso puxado pela digitalização, né? A hiperpersonalização. O cliente ele quer ser identificado único na loja física, no mundo único. Ele quer ser identificado como só ele, né? Não um grupo, não um conjunto de pessoas. E cada vez mais a gente tem ferramenta para empoderar o nosso vendedor para que ele consiga tornar essa jornada na loja física, principalmente, uma jornada com menos fricção, mais agradável, mais feliz. As coisas dão erradas, as coisas têm problema, né? Ou até quando elas estão felizes, o cliente, muitas vezes, ele quer manifestar a opinião dele. A gente estava falando aqui um pouco no aquecimento, né, sobre a minha reclamação numa companhia aérea no outro dia no Twitter, e responderam super rápido. Mas aí eles mandaram uma pesquisa de satisfação. Eu acho que a pesquisa não tinha sequer 24 horas o link. Eu fui tentar responder 24 horas depois, o link já estava expirado. Então, muitas vezes, o varejista, né, ou a empresa, ela quer ouvir a opinião, ela quer, entre aspas, ouvir a opinião. Né? Ela fala que quer, mas ela tem esse medo. Na loja física, existe um mundo de oportunidade. Né? O consumidor, quando ele interage com o PDV, quando ele interage com o vendedor, você tem opções para capturar essa experiência e transformar ela numa jornada muito mais bacana. A gente vem trabalhando dentro da Lynx, e agora com o Reclame Aqui mais próximo da gente, né, em algumas ofertas justamente para a gente conseguir medir a satisfação desse cliente nessa jornada, criar uma métrica, né, igual a gente tem no digital, medir o reengajamento dele, quer dizer, como que eu faço com que esse cliente ele dê um review da visita dele, do produto que ele comprou, e como eu consigo depois ver se eu bonifico ele e trago ele de volta para a loja e se eu consigo trazer um reengajamento dele. Então, não é só pegar um cliente, como o Santiago falou, que teve uma má experiência, normalmente é exceção, né? Mas muitas vezes o cliente ele quer compartilhar, ele comprou um produto que ele gostou, ele compartilha, né? Eu falei da Amazon mais cedo, você entra lá, tá cheio de review positivo, as pessoas falando da experiência boa dos produtos. E aí, nesse aspecto, a gente pode recompensar esse cliente e trazê-lo de volta para comprar mais. E aí está o ROI desse engajamento justamente do consumidor. E continuando contigo, Daniel, uma das coisas interessantes é a capacidade que um provador pode ter numa loja para gerar reviews em moda, por exemplo, né? O look está sendo feito quantas vezes por dia dentro de uma loja, eu falo muito isso, toda hora ali, e ninguém dá opinião. Às vezes eu estou olhando, às vezes, um eletro e fico apaixonado e não consigo comprar, mas eu tenho como está ali. Então, eu estou falando até de uma forma desafiadora para nós, né? Como a gente tem visto a nossa própria evolução nesse mundo dos reviews e opiniões, que é aproveitar a riqueza da presença de um cliente num ponto de venda, né? Que cada dia é mais difícil, né? E como que você vê essa questão mais assim, no produto mesmo? Você acha que isso pode retroalimentar uma indústria, uma percepção, a visão de trade, né? Saindo só da experiência de loja, mas indo pro produto especificamente? Claro, né? No final das contas, a experiência é a jornada de compra, mas aquilo que você comprou, né? Você pode ter uma jornada super boa, chegou em casa, comprou um produto, não gostou, você fica super frustrado, né? A gente, no passado, fez um aplicativo para uma rede de cosméticos, onde você falou dos looks de moda, né? Era como se fosse uma rede social onde o consumidor, ele publicava o look dele, né? No caso, a maquiagem. Então, ele batia foto, maquiagem e todos os produtos da marca que ele usou. Né? Puxa, eu gostei dessa maquiagem, podiam comprar aquele carrinho pronto com todos aqueles produtos. Então, não era só uma experiência de compra, mas tinha um review por trás, tinha um engajamento do consumidor com a marca e, claro, trazendo mais vendas. Quando a gente olha a indústria, ela carece enormemente de informações
da experiência do consumidor, né? Seja numa rede de moda, que tem às vezes a marca própria, que não consegue saber se o produto que ele fez, a modelagem está boa, está ruim, como que ela ajusta, até indústrias grandes, né, que vendem produtos de forma massiva, que também, muitas vezes, têm dificuldade de pesquisar na ponta aquele produto, qual é a experiência do consumidor. Então, tem um ativo enorme para capturar, e hoje essa galera, ou essa geração, é uma geração que, não que a gente não gostasse, mas é uma geração que tem esse engajamento natural. Ele gosta de falar, ele compartilha, porque ele procura as informações antes de comprar. Então, como ele procura, ele está acostumado a compartilhar também a opinião dele com os outros. É bem legal, até você fala da questão geracional, né? Eu estou aqui tentando aprender TikTok, sabe? Porque já falaram para mim que eu preciso entender isso. Eu já entendo como métrica, eu entendo importância, mas eu tenho dificuldade. Mas é uma geração que fica 4h30 ou assistindo Reels ou assistindo TikTok. Então, o que será esse social commerce de verdade, né? O que será o social proof? Então eu falo, cara, a melhor coisa é você chamar o seu cliente para participar disso, né? Eu não acho que essa nova geração de marketing também vai conseguir operar se não envolvendo o cliente realmente na jornada com a marca. E aí, Santiago, uma das coisas que a gente percebeu, e a gente estava comentando aqui num outro painel, como o tráfego do Reclame Aqui cresceu esse ano, né? Então, o tráfego em muitas lojas, em muitos locais está diminuindo, porque o consumo tem diminuído, e o Reclame Aqui cresceu 25% no year to date. Quer dizer, a gente continua crescendo com pessoas buscando informação. Então, a gente percebe que a pandemia trouxe um outro comportamento para as pessoas. Então, se a marca é omnichannel ou não, se ela está entendendo o dígito ou não, o consumidor já entendeu, o smartphone está na mão dele. E aí eu queria direcionar para você assim, você vê isso também e concorda, eu estou falando uma bobagem, que é bem possível, e a outra como que isso acontece com o mundo físico, né? Tanto do grande lojista quanto do pequeno. Quer dizer, como que a jornada ela começa no digital e termina dentro de uma loja, né? Uhum. Como que isso está acontecendo no Brasil hoje? Cara, eu concordo 100% contigo. O cliente, eu te diria, ele nem sabe o que é omnichannel. Simplesmente, cara, ele entende que ele quer falar com a empresa por qualquer lugar, entendeu? Então, isso é fundamental, né? E eu sou até um pouco pragmático em relação ao omnichannel, assim, porque as empresas têm que tomar bastante cuidado de não apenas ampliar a não resolução de problemas em muitos canais, né? Então, isso é bem importante, né? Então, no momento que você passa a ser omnichannel, realmente leva isso muito a sério, né? Você está ampliando a voz do cliente em vários canais e é bem importante cuidar disso, né? Eu acredito assim, como a gente falou, né? Até queria comentar uma coisa que o Daniel falou dos dispositivos e tal. É um grande mito nas empresas acharem que a maioria dos... Eu escuto isso direto, escutei ontem, inclusive. Mas os clientes quando vão fazer review é só para reclamar. Não, mentira. A gente tem mais de 20 milhões de reviews coletados, vocês devem ter muito mais do que isso. Vocês podem olhar que a maioria é positivo, né? Então 80% da nossa base é review positivo, né? Então os clientes, na verdade, eles querem falar bem, eles gostam de compartilhar as boas experiências. Uma parte aqui, o review positivo é 4, 5 estrelas, certo? É certo, 4, 5 estrelas. Ainda é isso, né? Exato. Positivo é 4, 5. A maioria é 5. 80% é 4, 5. 4 ou 5 estrelas, E depois eu estou jogando os outros 20% entre 1, 2 e 3 estrelas, né? Então, assim, o consumidor, a gente gosta de compartilhar a boa experiência. A gente gosta de mostrar para os outros, né? Olha, cara, pode vir aqui, que esse lugar aqui é legal, o pessoal atende bem, recomendo. A gente gosta de recomendar, né? Então é um grande mito esse negócio de que as pessoas vão para a internet para reclamar só. E com relação à jornada, sempre tudo inicia no digital, né? O uso do celular para encontrar locais, né, encontrar lojas, assim, é muito frequente. Acho que até na pesquisa, né, apareceu, né? Uhum. Tá entre diariamente e 5 vezes por semana a grande 70%, né? Então, assim, é quase todo dia que a gente usa o celular para encontrar locais, né? Então, eu vejo como algo que os lojistas e as empresas precisam se atentar de que aquele momento de busca
está determinando se o consumidor vai na loja dele ou não. Né? Então, tá todo mundo brigando assim. O grande varejista tá brigando com o varejo da rua, entendeu? Então, assim, porque tá todo mundo no mesmo lugar, né? De igual para igual. Então, aquele cara que de repente só tem uma lojinha para uma outra rede que tem 300, aquele cara tá com uma melhor avaliação no Google, enfim, no Reclame Aqui e tal, ele tá competindo de igual para igual com o cara grande, entendeu? Isso é importante. E a gente vê como o Google, você está falando muito do Google Meu Negócio, Falo né? bastante. Como ele ranqueia isso no search, né? Hoje existe o SEO, né? E o SEO local. E o SEO local, né? Então você começar a preocupar com os seus profiles ali no Google Meu Negócio. Importantíssimo. E como o Google usa review para posicionar, né? E eu faço uma associação com o Reclame Aqui. A gente sempre teve uma preocupação muito grande, porque ao mesmo tempo que 2/3 do nosso tráfego é de pessoas procurando informação de comprar. Então, das 30 milhões de visitas por mês, 20 milhões são pessoas procurando referência da marca. Sim. E o Reclame Aqui mostra o quê? As marcas que mais resolvem, né? Perfeito. A gente não está falando de experiência, a gente está falando de compromisso, reputação e confiança. E a gente percebe que o Google está falando a mesma coisa, que é, eu tenho muito receio de recomendar quem não tenha reviews recentes, a aba de 6 meses do Reclame Aqui. Sim. Quem não tem um volume, Reclame Aqui não calcula a reputação com menos de 10 avaliações. Quer dizer, não que a gente está nessa onda, né? Quem não responde. Ou seja, é também o mecanismo reputacional do Google e do Reclame Aqui usando a voz do consumidor para se ajustar. Quem melhor do que o cliente, né? Para dizer quem é que está atendendo bem ou não. Exatamente. E aí, Daniel, para a gente puxar aqui, que a gente já está chegando nos finalmente, mas eu acho que é um ponto interessante da gente olhar, é o quanto você enxerga que os pontos de venda e as soluções para ponto de venda já estão preparadas ou se preparando para ser também esse gerador de conteúdo que vai ser usado como embalde marketing no futuro. Assim, como que você está vendo isso? Você acha que isso vai demorar 1, 2, 3 anos? Qual que é a onda? Porque do outro lado, como o Santiago falou, tem o cara pequenininho, de repente está fazendo super rápido, né? Eu acho que a Lynx tem esse espectro todo de grandes e pequenos clientes e muitas verticais. Então, como que você vê esse horizonte de compreensão e execução? Assim, isso vai mudar muito no próximo ano, 2 anos? Como que você vê essa adoção dessa estratégia? Eu vou pegar aqui o gancho do Santiago. O cliente ele não vê canal, né? Ele vê a marca, ele vê a experiência. Quando a gente olha para dentro da Lynx, né? E a Lynx tem aí um espectro de atendimento de clientes do que a gente chama de verticais de varejo e porte, clientes pequenos, clientes grandes. O cliente pequeno ele tem uma velocidade maior para mexer, porque muitas vezes ele consegue ajustar as coisinhas mais rapidamente, tem sistemas menos complexos, mas ele às vezes ele é menos sensível a essa jornada do cliente, né? Ainda é muito aquela coisa da barriga no balcão, a conversa, a métrica às vezes não é tão importante. O grande varejista, ao contrário, ele percebe mais rapidamente essa dor, ele tem essa necessidade, essa urgência, mas ele tem uma complexidade sistêmica dentro da empresa dele que faz com que ele não consiga reagir tão rapidamente quando ele deseja. Independente dos opostos, dos extremos, a gente olhando, o que a gente vem percebendo na Lynx existe uma oportunidade gigante e essa é a bola da vez. É um momento onde a gente vê que os varejistas, sejam eles os pequenos, sejam os médios, sejam os grandes, eles querem se coletar as experiências dos consumidores, querem engajar mais esse consumidor no positivo, no negativo, trazer aí essa jornada de digital, né? Levar do físico para o digital essa experiência, mostrar que aquela loja tem uma boa reputação e o contrário também, né? Mostrar que aquela experiência que o consumidor está olhando no digital, também ela reflete no físico, aquele produto que está bem com bom review no digital, ele está disponível no físico e assim por diante. Então, essa é a bola da vez, é o momento onde os clientes, os varejistas estão realmente preocupados em mudar, enxergam esses clientes.
e acho que é isso que vai acontecer nos próximos meses, um trabalho forte, onde eu vejo clientes fazendo do jeito mais simples possível, com QR Code, com alguma coisa, mas querendo capturar a experiência do cliente na ponta. Legal. Posso fazer um comentário aqui? Por favor. Assim, qual que é hoje o grande desafio do varejo? CAC. Todo mundo fala de CAC, né? Preciso reduzir o CAC, né? Então, qual a estratégia mais eficiente para você reduzir CAC do que você focar no teu cliente e criar um exército de promotores contínuos fazendo propaganda da tua marca e ajudando a diminuir o CAC? Porque no final das contas, quando você fala em buscas e tudo mais, né, você investe um dinheirão ali, cara, em mídia digital e tudo mais, né? Não quero aqui dizer que isso não tem que ser feito, obviamente tem que ser feito, mas se você conseguir criar uma estratégia de geração de reviews positivos, você consegue otimizar esse teu orçamento e consegue diminuir o CAC. Né? Então, você focar no cliente, de novo, né, os 70% que definem, né, tomam decisão de compra baseado na opinião dos outros, você está indo de encontro a esse grande desafio que é diminuir o CAC. Legal. Obrigado, Santiago. Obrigado, Daniel. Nosso tempo, infelizmente, por um tema gigante, né? Gigante, importante. Eu sou, logicamente, apaixonado por opinião de consumidor e de cliente. Eu acho que você faz reshape de operação, você muda a política de pessoas, você muda a política comercial, você faz marketing, olhando sempre para o que o seu cliente está falando, porque ele é a razão de você existir. Cada centavo que tem no caixa foi um cliente que pôs. E aí, para fechar um pouco o pensamento, eu acho que a questão é bem essa. Propaganda é importante, não resolve tudo. Review e opinião, primeiro se gera engajamento para depois se gerar promoção, né? Então você está procurando primeiro ter o seu cliente próximo, falando de você, para que isso contamine outras pessoas, né? A gente vai ter a divulgação no blog, de novo, dessa pesquisa que a gente está falando, vai estar disponível. E a gente também vai ter algumas outras oportunidades de call to action para vocês baixarem isso, mas 70% buscam opiniões de outras pessoas, né? E quando procuram uma marca desconhecida, elas buscam sites de reputação ou elas buscam familiares e conhecidos. Então, aumentar esse elo em torno da marca. E, por fim, o bonito só existe porque o feio contrasta. Então, pode parecer politicamente errado, mas o review verdadeiro ali da pessoa que não gostou e reclamou, e que a marca vai lá e se posiciona e responde, é que faz o review 5 estrelas ter valor. Exatamente. Né? Então, de uma vez por todas, é um sistema reputacional para ter todo tipo de opinião, e como todo mundo já falou aqui, as verdadeiras opiniões são as que mais valem, né? E elas tendem a ser mais positivas pela natureza do negócio que executa bem. Bom, gente, esse foi o painel e a mensagem que a gente tinha num curto espaço para passar. Obrigado novamente, Daniel, pelo seu tempo, Santiago. Imagina, um e a prazer. gente se vê nos próximos painéis. Obrigado.